Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do teu podcast favorito. E hoje eu não tô sozinho, não tô com esse cara aqui que é maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Hoje você é o nosso co-host especial. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, fazer parte do projeto, porque para mim é uma chance nova de um aprendizado de uma área que eu tenho muita curiosidade, que eu tenho certeza que não só com você, mas com os nossos incríveis convidados, iremos aprender muitas coisas. Vamos aprender sim. Obrigado por aceitar esse convite. E você que está assistindo a gente, seguindo a gente nas redes sociais, você vai se enriquecer bastante, porque a gente vai transformar essa comunidade de aviadores no Brasil. E a gente também está com uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema muito importante: como ser mãe, comissária e empreendedora. Me ajuda aqui, Gabriel, a dar as boas-vindas para Anne Silva. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada. Menina, conta pra mim, comissária, mãe e maquiadora. E professora de inglês. E professora de inglês. É verdade. Olha esse rosto. Gente, foca nesse rosto aí. Maquiagem bonita, super bem Obrigada. apresentada. Vou te perguntar uma coisa. Fala um pouquinho sobre você. De onde é que surgiu essa questão de como virar comissária, assim, do nada? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Rodolfo. Gabriel, obrigada também por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui da minha história. E é uma história que, assim, todo mundo gosta de falar sobre aviação, né? A gente estava até falando aqui antes de começar como que a aviação é um mundo à parte e todo mundo fica fascinado sobre esse tema. E como que eu comecei? A aviação, ela vem comigo desde pequena. Eu sou do interior de Minas, né, norte de Minas Gerais, e eu sempre fui apaixonada desde pequena. Em cidade pequena, na verdade, a gente tinha um hábito de, quando é pequena, ir no aeroporto. Os pais levam no aeroporto para ver o avião. Então, meu pai fazia muito isso comigo. É uma lembrança, inclusive, que eu tenho, muito boa, assim, dele, me levando no aeroporto, assim, final de semana, domingo, para ver o avião lá. E ali eu já comecei a gostar de avião. Eu falei, gente, que fascinante, né? E a vida foi seguindo e aquele sonho ficou ali comigo. E aí fui fazer faculdade de letras, me apaixonei também pelo inglês. E, na verdade, quando eu fui fazer faculdade de letras, foi porque eu queria já ser comissária. Que legal. E aí, né, tinha essa questão de falar inglês e tudo mais. Eu falei, bom, vou fazer faculdade, né? Então a gente está falando aqui que quando você fez o inglês e se tornou professora de inglês, já era futuramente pensando em ser comissária. Olha só. Porque eu Esperto, estava na época de inteligente. fazer faculdade. Eu falei assim, então, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, vou fazer letras em inglês, porque eu já vou ter esse a mais, né, ali pra aviação. Só que eu me apaixonei tanto pelo inglês que eu quis trabalhar na área. Fiquei 5 anos trabalhando como professora. E só que com aquele sentimento ali, meu coração, assim, eu falei com você, né? Eu falei, gente, eu não podia... eu não podia ver um avião no céu, que o coração ficava assim, ai, como eu queria estar ali naquele avião. Legal. Palpitava. E aí foi quando eu larguei a escola e falei, vou entrar na aviação. Aí trabalhei em aeroporto em check-in, comecei do início mesmo, assim, não fui direto para comissária. De solo primeiro. Trabalhei em solo, ali em atendimento a agente de aeroporto. Que bacana. Então, conheço também esse outro lado da aviação. E, Anne, eu vou te perguntar uma coisa. Como comissário, o que você mais ama na profissão? Ai, eu vou falar uma coisa que é engraçado, que muita gente, quem não gosta, não vai se identificar. Mas não ter rotina. Você acredita? Eu também acho. É bom, sabe? Porque eu não sei você, mas eu abusaria de trabalhar com as mesmas pessoas todos os dias. O que não é ruim, porque às vezes você cria laços com as pessoas. Minha irmã, acho que eu lembro que ela trabalha, né, na Secretaria da Fazenda, no nosso estado, desde os 21 anos dela. Mas o que acontece é que eles viram uma família. Sim. Só que eu trabalho com a Anne, aí eu trabalho com o Gabriel, aí eu trabalho com o Pedro, aí eu trabalho com fulano, sabe? Todos os dias é uma interação diferente. Então você não se... Não enjoa, Não nunca. enjoa, né? Então é isso que você exatamente. mais gosta, de não ter rotina. Essa dinâmica de todo dia ser algo diferente. Como a gente estava falando antes, eu falei com o Gabriel, a gente trabalha por escala. Então, todo mês é uma coisa nova. É uma surpresinha. Saiu a escala e aí agora? Com quem que eu vou É trabalhar? uma surpresinha. Pra onde eu vou? Então, muda tudo todo mês. Essa dinâmica de não ter essa rotina, por mais que a profissão em si tem rotina, é a parte que a gente brinca aqui, tá, eu não sei o que será do meu dia mês que vem. Amanhã e tal, então Verdade, muda tudo muito. muda. E é uma das coisas que eu mais gosto na aviação, é isso. É essa dinâmica e de, tá, o que eu vou fazer mês que vem? Pra onde eu vou? Quantas horas eu vou trabalhar? Onde eu vou pernoitar? Enfim, eu amo isso. É uma Então, não ter, adrenalina, né? não ter essa rotina, essa semana eu vou trabalhar de madrugada. Amanhã eu vou trabalhar de tarde.
E, por exemplo, quando ele fala sobre a irmã dele trabalhar muito tempo e construir uma família, ainda que vocês tenham essa rotina, ao qual todos os voos vocês vão lidar com pessoas diferentes, como que vocês conseguem criar de alguma forma, nem que seja um laço momentâneo, para as coisas fluírem da melhor maneira possível no voo? Isso é tão legal, porque, assim, estando dentro, é que a gente vai entender mesmo. Assim, ó, eu vou voar hoje com o Rodolfo e posso levar anos para voar com ele de novo. Ou nem voar mais. É verdade. Né? Mas tem meu telefone. Exato. E assim, aí a gente ficou voando ali por 5 dias. Parece que a gente já se conhece Muito tempo. por 5 anos. Até a gente, A intensidade, né? A intensidade, muito a gente intenso. senta no jump seat, né? Que é o nosso assento. Ali mesmo a Anne já me conheceu por 10 minutos. Só que eu falei, como é que tá seu dia? Nossa, acabei de terminar com meu namorado. Ou então, o meu fulano quase morreu. o jump da terapia. É uma coisa assim, a pessoa se abre completamente pra E você. ela como levanta se dali te e vai conhecesse. sorrir pra todo mundo. Não, mas assim, Exato. o negócio, a intimidade que a gente gera como colega de trabalho. Que é uma coisa doida. É muito intenso, é tudo muito intenso. Como eu disse, são 5 dias que podem parecer 5 anos, assim. E aí, eu vou voar com ele quando? Talvez nunca mais, mas a gente vai se tornar grandes amigos. Óbvio que isso não vai acontecer com todo mundo, mas é aquela questão da conexão. Deu match. Ai, deu match aqui com o Rodolfo, então agora ele é meu amigo. E aí a gente vai construindo essa amizade e vira família depois. E aí não preciso voar com ele depois para construir esse laço mais, porque deu match. E deixa eu puxar esse gancho para fazer uma pergunta que é sobre histórias marcantes. A gente quer muito entender se, por exemplo, ainda que seja com um companheiro, colega de voo, que você estava ali, conheceu na hora, mas que vocês vivem o mesmo tipo de rotina. Então, a intensidade que vocês colocam ali é muito grande, porque vocês sabem, os dois já sabem como o negócio funciona, né? Além disso, seja com paciente ou englobando tudo, você pode compartilhar com a gente uma história marcante que você viveu? Posso. Nós, comissários, às vezes o pessoal pensa assim, tá lá em cima só fazendo serviço de bordo, servindo lanchinho, uma bebida. Não, nós somos agentes de segurança, né, para começar. Exatamente. Então, a gente precisa de toda uma preparação para trabalhar, porque a gente está ali para salvar a sua vida, caso precise, em uma situação de emergência. Né? E tem gente que às vezes esquece isso. Não, tá é legal. só pra servir drink, né, amigo? É legal lembrar isso também. E eu já tive uma situação, inclusive eu já tinha 3 meses que eu estava voando, e eu tive que fazer um RCP num bebê a bordo. Então, 3 meses, nova ainda ali, tudo novo, naquela empolgação toda. O avião estava taxiando e o bebê engasgou. E eu estava fazendo check de cabine. Quando eu passei pelo assento, a mãe estava com o nenenzinho, assim, sacudindo ele. Ele chamava Samuel, eu nunca vou esquecer esse nome. Ela, Samuel, Samuel, Samuel. Ele já estava ficando roxo, assim. E aí, na verdade, ele estava chorando muito ao longo do embarque. E aí eu aprendi uma coisa que eu nem sabia. Não tinha aprendido isso lá nos procedimentos de emergência. Que é quando o bebê chora muito, o diafragma dele pode colar. E aí, ele para de respirar, porque ele ainda tá aprendendo, né? E aí, colou esse diafragma dele e ele parou e não respirava mais. E aí, eu descobri que eu sou uma pessoa muito reativa. Foi onde eu descobri que eu era reativa. E na hora, ela pegou o bebê assim, colocou nas minhas mãos, tipo, resolve. E aí, eu só olhei pra a comissária lá da frente, a líder, ela deu uma congelada, que também pode acontecer em situações de emergência, a gente sabe. Claro. E eu só consegui falar assim, fala com o comandante, porque eu já estava próximo já do final do táxi e tudo mais. E a gente, situação de emergência. E eu peguei o bebê e já comecei a fazer a manobra, que em bebês a gente faz, né, as manobras de RCP, e depois tem que dar os tapinhas secos nas costas ali. E eu comecei a fazer a manobra, e nada, ele era tão pequenininho, e eu tive que colocar no chão, assim, para fazer a manobra. E aí eu falei, gente, ele deve estar engasgado. Quando eu virei para dar o tapa, nem precisou, que ele fez... Aí o diafragma soltou. Aí... Passou, a gente voltou, aí o pessoal lá do aeroporto chegaram os médicos, e aí o médico falou, parabéns, você fez certinho, porque se você não tivesse virado ele, o diafragma poderia não soltar. Então, e assim, quando terminou, eu tremia da cabeça aos pés, eu falei, ele poderia ter morrido nos meus braços. E foram manobras que eu aprendi no treinamento sobre procedimento de emergência. Então, quando a gente fala que somos agentes de segurança, é em todos os sentidos, né? A gente tá ali para cuidar mesmo da segurança do passageiro. Então, só para lembrar. A gente não tá ali só servindo lanchinho, não. Incrível. Isso foi antes de você se tornar mãe? Ou foi... Antes. Nossa, esse ano eu fiz 7 anos de aviação, né? 7 anos como comissária. E eu tinha 3 meses de empresa. Nova, naquele gás todo. Se fosse hoje como mãe... Meu Deus. Tanto que hoje, como mãe, eu sei exatamente em casa, se ele fizer alguma coisa, bom, eu já sei o que fazer. Eu aprendi lá na aviação procedimentos de emergência, eu sei exatamente o que fazer. Não teve nem que ser mãe de primeira viagem, né? Na verdade, teve que ser só a minha comissária. pediatra adora isso. Ela fala, eu tô tranquila, você vai saber o que fazer. E quando você descobriu
que você ia ser mãe, já trabalhando como comissária, como é que foi esse sentimento? Você ficou com medo? Você ficou, sabe? Quais foram os sentimentos e as sensações que você sentiu no dia? Nossa, é assim, ó, é de falar... Ai, meu Deus. Porque é uma dor muito grande do tripulante, maternidade e aviação. Principalmente quando os dois voam, né? Porque o meu marido, ele é piloto. Então, os dois estão fora de casa. Então, planejar a vida para ter um filho é complicado. E a gente estava, assim, planejando e tudo mais, mas eu já pensando, ai, meu Deus, eu vou parar de voar, eu não vou parar de voar. Porque, assim, se você pensa em não parar de voar, tranquilo, tem como. Mas tem toda uma logística, tem que preparar uma rede de apoio para poder conseguir, para dar certo. Para os dois ficarem fora, o bebê ficar com alguém que você confie, tem toda uma logística para isso acontecer. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, agora chegou o momento, eu vou ter que enfrentar isso daí. E eu estou nesse processo, né? Porque minha licença maternidade está acabando, então eu já estou me planejando já, buscando as redes de apoio, porque daqui 2 meses eu tenho que voltar. Então eu já estou me programando porque eu quero continuar voando. É algo que eu amo, então é o desafio aí. Que legal. E deixa eu te perguntar, dada toda essa fase que você está vivendo agora, você chegou em algum momento a pensar em mudar de profissão? Então, Uma eu pergunta tenho... boa, viu? Essa pergunta boa, é essa é boa. excelente. E no meu caso, o pessoal sempre pergunta por que eu tenho o plano A, B, C e D. Porque eu posso voltar a dar aula de inglês, se eu quiser. Eu posso ficar só como maquiadora. Eu posso trabalhar só como influenciadora, porque eu também trabalho nas redes sociais com isso. Então, eu posso fazer alguma dessas outras atividades. Mas... O seu coração. É onde o coração fala mais alto, não é mesmo? Essa pergunta intimida, né? Porque porque se quando fala de sonhos e propósito, a gente Exatamente. sempre vai ter aquela ideia no nosso coração. O que bate mais forte. Que o você olhinho ouviu o brilha. áudio, né, o barulho do avião passando e você fala, ai... Aquela frase de o bichinho da aviação me picou e eu não consigo viver mais sem isso, isso é muito verdade. Porque a gente se envolve de um jeito que é um amor, assim, eu amo voar. Então, eu tenho, sim, outras opções, mas eu quero continuar voando porque é algo que eu gosto muito. E, inclusive, eu faço as outras em paralelo com a aviação. Claro. Que é uma possibilidade que a gente tem também. Por causa da flexibilidade. Exatamente. Olha aqui, né? Você como exemplo. Tô Oi, aqui, justamente. 10 Ó, o horas, exemplo tô aqui aqui, em ó. São Paulo com os meninos. Mas, ó, é muito bom, né, saber que você consegue administrar tudo isso. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem ou preferem, né, continuar fazendo, mas agora você é mãe. Quanto tempo você tá sem voar? Então, Porque não pode, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil é diferente. Muito nos Estados diferente, Unidos, elas né? podem ficar, acho que até o 8º mês. 6 né? meses. 6 meses, é. A gente conversou sobre isso e aí o Rodolfo ficou assim, como assim? Aí Como você assim? engravidou, para. Aqui é bem diferente, né? Então, engravidei, amanhã eu paro de voar. Eu fico os 9 meses afastada. E aí, depois eu fico mais 6 meses, né? O bebê nasceu, fico mais 6 meses de licença maternidade e depois eu pego mais 6 meses de escala amamentação, que eu vou trabalhar fazendo só bate-volta. Então, vou dormir em casa todos os dias. Você vê? E terei mais nunca. 4 dias a mais. Nós temos 10 folgas pela regulamentação. Mas na escala amamentação, eu tenho 1 a mais por semana. Então, vão ser 14 dias de folga garantidos. E aqui uma coisa interessante para trazer de curiosidade. A gente está falando que a realidade que você acabou de trazer é do Brasil. Isso, É do Brasil. isso, do Brasil. Vamos Acho só legal da especificar gente isso. pontuar Yeah, isso. pontuar isso. Se Isso. você que tá assistindo a gente aí tá querendo ser comissária, mas às vezes tá grávida ou quer ter plano de ter filho no futuro, são regras e leis do Brasil. Nos Estados Exato. Unidos não é da mesma coisa, não. Se você tiver bebê lá, são 3 meses, não tem muita ajuda, por exemplo. Se você estiver fora do trabalho, você tá de licença, mas você não recebe por isso. Aí, no caso, Não, acho né? que no Brasil você vai pro quê? Pro FGTS, né? Quando a gente INSS. fica os 9 meses... INSS. INSS, a gente fica os 9 meses pelo INSS. E depois, quando nasce, os 6 meses pela empresa. Então, a empresa me paga meu salário normal. Full, normal. São a base dos 3 últimos salários. Eles fazem uma média desses 3 últimos salários. E é o que eu ganho por 6 meses. Melhor do que nada. Sim, muito bom. E deixa eu te perguntar, essa loucura agora de ser mãe, 9 meses antes, né, por causa da gestação, mais quantos meses? 3 meses? Mais 6 meses. Mais 6 meses, 1 ano e meio. Sim, fora. Minha filha, você já parou pra pensar como é que vai ser o primeiro voo longe do teu filho? Eu já estou pensando sobre isso. O coração chega a apertar. Desculpa por fazer essa pergunta, mas eu acho que ela é importante porque, Sim, imagina, é tão... ai, gente,
eu não sei, Aqui não. você tá trazendo uma ansiedade pra ela. É, Nossa. amiga, a intenção não é essa. uma Bebe resposta- água, respira É, fundo. uma Mas é água. importante pra quem tá vendo a gente aqui e acompanhando esse papo, a gente tá falando de sonhos, Sim, né, sim. Gabriel? Com Quem toda quer construir certeza. uma família, casa, as pessoas às vezes querem ter filhos ou não. E é tudo Sim, bem, tudo tá bem, tudo bem. né? Agora, quem quer ter filho fica amedrontada de entrar nessa vibe, porque, ai meu Deus, e se eu for desistir por causa do que eu não Sim. vou conseguir ficar longe do meu filho, da minha família? Exato. Não, gente, tem como sim, olha que é Tem, prova tem viva. como. Então conta pra gente. Eu recebo muito essa dúvida nas minhas redes sociais. Tá, você é mãe, nossa, meu sonho também é ser comissária, mas eu já sou mãe ou quero ter filho, porque são duas dores. Como eu disse, se os dois voam, o pai e a mãe, né, porque você precisa de uma rede de apoio mais planejada e tudo mais. Agora, eu quero ser comissária, meu marido não é tripulante, é um pouco mais fácil, porque se ele trabalha normalmente, ele vai estar em casa dormindo todas as noites, teoricamente. Então, você consegue deixar a criança na creche, na escolinha, ou com a babá em casa, você consegue ter uma flexibilidade maior. Então, os dois voando já é mais complexo, E tem montar ajuda essa da rede família de apoio. também? Você tem ajuda de família? A gente não tem porquê. Eu sou de Minas, ele é gaúcho. E a gente hoje mora em vocês São estão Paulo. Indaiatuba, né? A gente mora em Indaiatuba hoje, no interior. Então, a gente não tem. Temos os amigos maravilhosos, inclusive. coisa São boa. nossa família lá. Mas a gente não tem essa rede de apoio de avó. Ai, deixa com a avó, deixa com a tia. Não temos. A nossa rede de apoio é paga. Então, é um planejamento, como eu disse. A gente tem que fazer esse planejamento. Ah, eu vou ter a babá aqui para dormir, uma babá para ficar, vai ter a escolinha, o berçário. Então, tem que se planejar muito e dá certo. Principalmente porque, se você tem esse sonho, é um sonho, dá para fazer acontecer. Sim. Às vezes o pessoal usa isso como desculpa, né? Realmente uma excuse, assim, não vou porque eu preciso ter filho, e meu sonho é ser mãe, eu vou deixar meu filho com quem? Tem como. Então, dá para você realizar esse sonho. E é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas deixam de tentar, como você disse, colocando isso como um empecilho. E não é. E eu sou prova viva disso, e N amigas minhas também foram prova pra mim que dá pra fazer acontecer, dá certo. Então aqui a gente tá falando sobre dois sonhos, né? Vamos colocar, por exemplo, no seu cenário. O primeiro sonho a gente tá falando que você sempre sonhou em voar, desde Sim. criança. Então foram ali anos e anos de formação e preparação para entrar nessa realidade. E depois o sonho de ser mãe. E aí, se você tivesse que, por exemplo, sintetizar uma frase ou um conselho para alguém que é uma pessoa que hoje tá na área da aviação, mas tem medo, por exemplo, de engravidar ou alguma coisa desse gênero, o que você daria de conselho pautado na experiência que você tem? Eu diria assim, que se é um sonho, sonhos foram feitos para ser realizados. Exatamente. Fato, né? Senão você vai ficar assim, olha, meu sonho de ser mãe, ele foi realizado, mas meu sonho profissional também. Então, eu tenho a sensação de que a gente vai passar o resto da vida com aquele peso, aquele sentimento, e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Então, tem que tentar para ver como você vai se sentir. Eu acho que para realizar as coisas que a gente quer fazer, tem que tentar. Não ficar o tempo inteiro falando, se eu tivesse feito, sabe? E o que muitas pessoas acabam fazendo. Então, não fique nesse e se. Vai lá e faz. Se não der certo, você pode voltar atrás e fazer outra coisa. Não é porque você começou que você não pode desistir daquilo e voltar a fazer outra atividade. Então, se você tem vontade de ir lá e saber como é, ingressar na aviação, vai. Eu não aguentei ficar longe do meu filho. Tudo bem, você volta e faz outra atividade que você vai estar próximo do seu filho. Então, não tem porquê, não tem desculpa. Dá pra tentar. Menina, que lindo ouvir isso, Gosto viu? muito Eu fico, assim, muito feliz de você ter aceitado participar da gente. Eu sei dos teus compromissos, como tudo que a gente tá falando, esses seus superpoderes que você tem, mas é muito bonito. E eu tenho uma pergunta, né? Porque você inspira muitas mulheres e pessoas, eu vejo nas tuas redes sociais. Essa é a razão por qual eu te convidei, né? Nós convidamos você. Mas qual foi a lição mais bonita que a aviação e a maternidade te ensinaram? Eu acredito que pela maternidade, primeiro. Poder apresentar o mundo para o meu filho. Porque é o que a aviação nos proporciona. Quando a gente fala sobre voar, sobre o que é bom da aviação, os benefícios que a aviação traz para a gente são muito bons. A gente falou ali sobre bastante coisa, sobre as dificuldades e tal, mas os benefícios que a aviação traz, eles são muito bons. Que é você poder ter o poder de ir e vir. Eu tô aqui em Chicago, daqui a pouco eu tô aqui no Brasil. Né? Então, esse poder do ir e vir, ele é surreal. E eu proporciono isso pra minha família.
Eu proporciono e vou proporcionar isso pro meu filho. Então, é até algo legal de se falar, porque quando eu penso assim, eu não vou e meu filho... Cara, tu vai apresentar o mundo pro seu filho. Meu filho vai ser meu acompanhante de viagem, ele vai viajar comigo pro mundo inteiro, nas minhas folgas, que é algo muito bom também que a gente tem na aviação, são as folgas, né? A gente tem, por lei, 10 folgas no mínimo, mas a gente sempre tem 14, 15, tem mais que isso. E a gente pode ter 5, 6 folgas seguidas. Que emprego que a gente tem isso, assim? Né? Uma semana de E que lugar que você tá de folga? Na segunda, na terça, na quarta? Eu posso pegar meu filho, vamos pra praia, vamos pro Rio, passar 2 dias no Rio. Então eu posso mostrar o mundo pra ele. E a aviação me proporciona isso. Isso é mágico, é muito mágico. E é algo que eu me agarro muito a isso, sabe? Férias escolares, eu vou levar meu filho pra Disney. Sabe? Então, assim, isso mexe muito comigo e eu falo isso pra quem tá ouvindo a gente que tem o sonho de ser comissária e tem filho, justamente isso. Pensa no lado positivo, em todos os benefícios que a aviação traz para você e você vai proporcionar isso para sua família. É surreal. Isso para mim é ímpar. Então, juntar a aviação com a maternidade, eu tô sempre pesando esse lado da balança aqui, ó, nos benefícios que eu posso dar para minha família. É ímpar. Mensagem de Anne Silva para todas as mulheres do Brasil que querem ser mães, querem empreender, ou então que ainda não são comissárias, mas têm esse sonho. Qual é a tua mensagem para todas elas? Façam. Tentem fazer, porque, como eu disse, é melhor você fazer. E lá, entrou, não gostei, quero voltar para a minha base familiar, para a minha rotina. Você volta, não tem problema. Não tem problema nenhum em a gente voltar atrás. Agora, viver no si. Se eu tivesse tentado... Não vive à margem do seu sonho. Eu falo que sonhar é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. E a aviação vai fazer você realizar sonhos de outras pessoas e os seus também. Por exemplo, quem gosta da aviação, gosta de viajar. Certo? E se eu trabalhasse em outro emprego, talvez eu não viajasse tanto quanto eu viajo. Então pense nisso. Se você tem esse sonho de entrar na aviação, gosta de viajar, você vai viajar muito, vai conhecer o mundo inteiro e vai proporcionar isso para sua família. Então, vamos pegar todos os lados positivos da aviação, colocar na mesa e falar, eu vou me apegar a isso aqui e vou fazer dar certo. Como eu disse, não tenho família lá, mas eu tenho uma rede de apoio paga. O trabalho na aviação, ele remunera bem, então eu consigo pagar para que uma pessoa me ajude ali com a criança e não quer dizer que eu não vou estar presente, porque eu tenho bastante folga trabalhando na aviação. E o momento que eu estiver de folga, eu vou estar 1000% com meu filho em casa, né? Então, talvez até mais do que se eu trabalhasse num CLT normal, que eu trabalhasse de 8 da manhã até 6 da tarde. Teoricamente, E chegasse em casa e ficasse com ele só à noite, final de semana. Não, com a aviação eu posso ficar com ele 5 dias seguidos, por exemplo, na folga que eu tenho. Então, eu consigo me entregar e ser 1000% ali com o meu filho. Então, a mensagem que eu quero deixar para você que tá aí ouvindo a gente é justamente essa. Se apegue aos benefícios e às coisas boas que a aviação pode te proporcionar. Que maravilhosa! Amei! Olha, queremos te convidar para voltar, para você fazer outras coisas. E outra coisa, a gente quer também ter dicas de maquiagem, como se preparar, como ter esses cuidados com a própria, né, personal brand, que é o seu cuidado com a sua própria marca, você em si. Sim. Então, obrigado por participar, obrigado por, né, um episódio curto, mas a gente vai fazer outro episódio em breve, tá? Quero te convidar, já deixar aberto pra você, Gabriel. Obrigado por me ajudar nessa entrevista maravilhosa. Você é muito inteligente, eu adoro esse menino. E você que tá assistindo a gente. Não, mas é verdade, vocês são maravilhosos, obrigado de verdade. Deu match aí também, nessa parceria. Essa parceria é maravilhosa, Blue Space e Pode Voar. Gente, obrigado por assistir a gente. Manda mensagem, segue aqui a Anne também no Instagram. Se vocês têm alguma dúvida, manda pra ela, que ela tem o maior prazer de responder, claro, com certeza. Né? E também acompanhar o conteúdo dela, a vida do dia a dia de uma mãe. O bebê dela é a coisa mais fofa do mundo. Nosso eu fico acompanhando ele, é a coisa mais fofa do mundo. Obrigado por participar. Obrigada, a gente se vê em breve. Você que tá assistindo a gente, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscreva no nosso canal, segue aqui nas redes sociais, porque a gente vai voltar semana que vem, né, Gabriel? Com toda certeza. Então, tchau, gente. Até mais, gente. Obrigado.